Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, família de fé, povo de Deus aqui reunido, que alegria poder nesta manhã de quarta-feira, semana do recolhimento, semana da oração, poder estar aqui com vocês. Que graça de Deus, né? Poder vivermos juntos esta santa semana. Vejo que este ano Deus está nos presenteando com grandes momentos de oração, de união com Ele. E bendito seja Deus por tudo isso que Ele tem feito por nós, por tudo isso que Ele tem conduzido a nossa vida. Quero acolher você, quero acolher a sua família, quero acolher todos os seus que estão aí participando junto, quero acolher as crianças que rezam também nesta hora tão cedinho, né? Mas aqueles que despertam bem cedo também para fazer as suas bagunças, enfim, mas também ficam aí ouvindo de Deus, ouvindo da paixão de Jesus, né? Que eles sejam atraídos para amar, estar mais cada dia com o nosso Senhor. Amém? Hoje, então, quarta-feira, um dia marcante na liturgia, o dia em que Judas decide trair Jesus. Um dia de oração, um dia de reparação. Aquele que abandonou todo o amor dado por Jesus para viver uma paixão pelo poder. Judas trai Jesus. Ele decide livremente a trair Jesus. Vamos neste dia nos comprometer desde já com o nosso dia de oração, com o nosso dia de companhia a Jesus. Quero já convidar você a se comprometer em estar com Jesus neste dia. Nesse dia em que o coração de um apóstolo decidiu traí-lo. Nós, neste dia, em reparação, procuraremos nos unir a Cristo, estar com Ele e ser fiel a Ele. Vamos dar um passo hoje, uma ação na nossa oração. Não só na fala, mas nos atos, né? Vamos decidir amar Jesus, vamos decidir ser fiel a Ele. Enquanto na história do cristianismo, a data de hoje, Judas decide trair, nós decidimos ser fiéis. Amém? Se você se compromete com Jesus, se você se compromete nesta manhã em estar com Cristo, diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, com as suas lutas, com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas você vai estar com Jesus hoje. Você buscará estar com Ele o tempo todo, sendo fiel a Ele. Amém? Pega comigo então o seu direcionamento espiritual. Vamos pegar então a nossa meditação do dia, aquilo que Santo Afonso hoje nos conduzirá a meditar sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Quero convidar você a pegar comigo na página 22. Vamos rezar juntos a oração do Magnífica. Lucas 1, 46 e 56. Vamos rezar um louvor que Maria deu a Deus, um louvor de resposta, um louvor autêntico que Maria entrega a Deus. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão
e de sua posteridade para sempre. Amém. Amém? Quero convidar você a ir comigo lá na página 413. Pega comigo, página 413, 13 de abril, quarta-feira, quarta da dor de Maria Santíssima, encontro com Jesus que carrega a cruz. Vimo-lo e não havia nele formosura, e por isso nós o estranhamos. Consideremos o encontro que no caminho do Calvário teve o filho com sua mãe. Jesus e Maria olham-se mutuamente, e estes olhares são como outras tantas setas que lhes transpassam o coração amante. Se víssemos uma leoa que vai após seu filho conduzido à morte, aquela fera havia de aquela fera havia de inspirar-nos compaixão. E não nos moverá a ternura ver Maria, que vai após o seu cordeiro imaculado, enquanto o conduzem à morte por nós? Tenhamos compaixão e procuremos também acompanhar a seu filho e a ela, levando com paciência a cruz que nos dá o Senhor. Medita São Boaventura que a bem-aventurada Virgem Maria passou a noite que precedia a paixão de seu filho sem tomar descanso em uma dolorosa vigília. Chegada a manhã, os discípulos de Jesus Cristo vieram a esta aflita mãe. A referir-lhe os maus tratamentos feitos a seu filho na casa de Caifás. Outro, os desprezos que recebeu de Herodes. Mas outro, a flagelação ou a coroação de espinhos. Numa palavra, cada um dava a Maria uma nova informação, cada qual mais dolorosa, verificando-se nela o que Jeremias tinha predito. Não há quem a console entre todos os queridos. Veio finalmente São João e disse-lhe: Ah, mãe dolorosa, teu filho já foi condenado à morte. E já saiu, levando ele mesmo a sua cruz para ir ao Calvário. Vem, se o queres ver, e dar-lhe o último adeus. Em alguma rua por onde tenha de passar. Ao ouvir isto, Maria parte com João. E pelo sangue de que estava na terra borrifado, conhece que o filho já por ali tinha passado. A mãe aflita toma por uma estrada mais breve e coloca-se na entrada de uma rua para se encontrar com o aflito filho, nada se lhe dando das palavras insultuosas dos judeus que a conhecia como a mãe do condenado. Ó Deus, que causa de dor foi para ela a vista dos cravos, dos martelos, das cordas e dos outros instrumentos funestos da morte de seu filho. Como que uma espada foi ao seu coração o ouvir a trombeta que andava publicando a sentença pronunciada contra Jesus. Mas eis que já, depois de terem passado os instrumentos e os ministros da justiça, levanta os olhos e vê, ó Deus, um homem todo cheio de sangue e de chagas, dos pés até a cabeça,
como um feixe de espinhos na cabeça e 2 pesados madeiros sobre os ombros. Olha para ele e quase não o reconhece, dizendo então com Isaías: nós o vimos e não havia nele formosura. Mas finalmente o amor o fez reconhecer, e o filho, tirando um grumo de sangue dos olhos, como foi revelado a Santa Brígida, encarou a mãe e a mãe encarou o filho. Os olhares dolorosos com que, como tantas flechas, foram então transpassados aquelas almas amantes. Queria a Divina Mãe abraçar Jesus, como diz Santo Anselmo, mas os insolentes servos a repelem com injúrias e empurram para diante o Senhor Altíssimo. Maria, porém, segue. Muito embora preveja que a vista de seu Jesus moribundo lhe causaria uma dor tão acerba que a tornaria a rainha dos mártires, o filho vai adiante e a mãe, tomando também a sua cruz, no dizer de São Guilherme, vai após ele para ser crucificada com ele. Se víssemos uma leoa que vai após o filho, conduzido à morte, aquela fera nos causaria compaixão. E não nos inspirará compaixão o ver Maria, que vai após o seu Cordeiro Imaculado enquanto o levam a morrer por nós? Tenhamos compaixão por ela e procuremos também acompanhar o filho e a mãe, levando com paciência a cruz que nos envia o Senhor. Pergunta São João Crisóstomo: por que nas outras penas Jesus Cristo quis ver só, mas levar a cruz quis ser ajudado pelo Sirineu? E respondeu: não basta para nós salvar só a cruz de Jesus Cristo, se nós não levamos com resignação até a morte também a nossa. Minha dolorosa mãe, pelo merecimento da dor que sentistes ao ver vosso filho levando à morte, impenetrai-me a graça de levar também com paciência as cruzes que Deus me envia. Feliz de mim que soube acompanhar-vos com a minha cruz até a morte. Vós e Jesus, sendo inocentes, levastes uma cruz muito pesada, e eu, pecador, que tenho merecido o inferno, recusarei a minha? Ah, Virgem Imaculada, de vós espero socorro para sofrer com paciência as cruzes. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Quero convidar você a fazer um breve momento de silêncio, trazer no seu coração a imagem da Virgem das Dores. Apenas seja companhia de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
E hoje, a 1h da tarde, nós vamos fazer novamente o segundo momento, às 13 horas, a 1h da tarde. Pega comigo a leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje também é um Evangelho muito forte. Um Evangelho que nos leva a meditar muitas coisas. Pega comigo hoje o Evangelho de São Mateus. Hoje nós saímos das leituras do Evangelho de São João e vamos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, dos versículos de 14 a 25. Peçamos ao Espírito que venha em nosso auxílio nesta hora. Se você pode, se você tem condições, coloque a mão em direção ao seu peito e peça ao Espírito que venha, conduzindo hoje o seu dia, a sua vida, a sua história, conduzindo principalmente os seus afetos. Põe a mão no seu peito e diga: vem Espírito, vem Espírito de Deus, dai-me uma experiência neste dia, uma experiência com a palavra, uma experiência com a paixão, uma experiência com Jesus. Espírito Santo, me cerque de todos os lados e não me deixe distrair. Peça essa graça ao Espírito. Me cerque de todos os lados, Espírito Santo, e não me deixe sair do que Deus deseja para a minha vida. Amém? Vamos juntos? Mateus 26, dos versículos de 14 a 25. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade. Procurai certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos ficaram com Jesus, como Jesus. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair a tarde, Jesus pôs a mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, pergunta: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã de quarta-feira, o dia em que Judas abandona toda a graça para mergulhar numa miséria. Judas, então, ele tem dois caminhos. Ele tem a graça de Deus e ele tem as suas más escolhas. Judas, então, ele faz uma experiência de vida e que vem mostrar isso para nós claramente no Evangelho. Se nós vemos, olhando, a liturgia, hoje foi o dia que Judas decide trair Jesus. Judas, então,
sai disso. Judas sai da graça. Judas já estava distante. E ele decide então trair. Por quanto? Por 30 moedas. Veja só. Judas então tem um diálogo com aqueles homens. Veja o que Judas fala com eles. Que me dareis? O que eu vou ganhar se eu entregar para vocês Jesus? Eles entram num acordo. Mas a pergunta é, o que eu vou ganhar? Judas estava sempre no intuito de receber aquela alma imatura, aquela alma criança. Porque criança o tempo todo ela quer ganhar. Criança, uma alma imatura, uma alma infantil. Eu não estou dizendo aqui numa infância de Santa Teresinha, que é a infância espiritual. Aqui eu estou dizendo da humanidade infantil, imatura. Que o tempo todo só quer receber, o tempo todo só quer alguém servindo, o tempo todo só quer alguém prestando, vamos dizer assim, culto a si mesmo. Então Judas pergunta, o que eu vou ganhar? O tempo todo, até mesmo no seu seguimento de Jesus, nós podemos olhar ali uma pessoa que não estava disposta a servir a Deus, mas estava disposta a receber o que Deus poderia dar para ele. E aqui nós precisamos parar e olhar para a nossa vida. Olhar para nós. Porque se nós estivermos aí com 30, 20, 40 anos, mas com uma alma parecida com a de Judas, nós vamos ser os próximos a traí-lo. É necessário um amadurecimento espiritual humano. Nós não podemos dizer que seguimos a Cristo com uma mentalidade de Judas. Nós precisamos seguir a Cristo com uma mentalidade de quem o ama acima de todas as coisas e não espera dele somente ganhar, mas espera dele o amor, porque foi o que mais Jesus deu a todos nós, foi o amor. Veja, Judas então ele pergunta, o que eu vou ganhar? E se nós acompanhamos a palavra, nós vamos seguir o Evangelho, a leitura do Evangelho, nós vamos ver que os apóstolos, os outros apóstolos perguntam, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Para onde nós vamos fazer a ceia, a última ceia? Judas queria ganhar, os demais queriam fazer o que Jesus havia de pedir, havia de determinar. Então, um coração que está o tempo todo atrás de reconhecimento, atrás de elogio, atrás de alguém que vai notar o teu serviço, atrás de alguém que vai perceber que você está ali. Esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento é um comportamento imaturo. Nós precisamos ir independente de quem vai. Nós precisamos fazer independente de quem está fazendo. Porque quem nos chamou foi Jesus. Foi Jesus. E essa voz precisa ecoar dentro de nós. Essa voz precisa ter mais força do que a nossa própria voz. Essa voz precisa ser mais forte do que qualquer barulho que possa vir tentar nos roubar a paz. Então, no Evangelho de hoje, nós vemos este comportamento da traição, a decisão de Judas de trair. E Judas, se a gente for olhar para ele, a gente vai perceber que Judas é uma pessoa da gente se estudar ela. Ao mesmo tempo, se a gente olha o cenário de hoje, nós vemos várias pessoas parecidas com Judas. E ali entra o que Paulo, o apóstolo, vem dizer. E eu quero que você preste atenção nisso. O apóstolo Paulo diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Por que Paulo fala isso? Porque ao mesmo tempo que eu estou bem, se eu não conduzo o meu coração para Deus, eu sou aquela que eu, a qualquer momento, posso me tornar a pior pessoa do mundo. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa alinhada, conduzida por Deus, eu posso ser uma pessoa alinhada e conduzida pelo demônio. É isso que São Paulo está dizendo. Quem está de pé hoje, reza. Reza para não cair. Porque você amanhã pode cair. Cair em pecado, cair no desânimo, no abatimento. E aqui então Judas foi
Foi o que Jesus amou. Jesus amou Judas. Jesus instituiu Judas apóstolo. Jesus trouxe Judas para perto dele. Jesus colocou Judas do lado dele. Jesus deu a Judas uma tarefa. Jesus deu a Judas uma autoridade. Cuidar, presta atenção, cuidar da bolsa comum. Jesus então faz de tudo para que Judas esteja com ele. Só que Judas é livre. Veja que muitas das vezes, nas nossas relações com as pessoas, nas nossas relações de amor com os outros, nós queremos impor muitas coisas. Mas o amor é uma atitude de liberdade. O amor, ele nos torna livres. E Jesus, o tempo todo, mesmo ali vendo o coração de Judas, mesmo sondando o coração de Judas e vendo o coração de Judas longe, ele não impõe nada a Judas, ele simplesmente ama Judas. Ele ama muito e dá a Judas uma condição de poucos. Jesus dá a Judas uma condição de poucos. Jesus dá a Judas uma condição de apóstolo. Eram 12 só. E Judas compunha este grupo. Judas era então uma pessoa que Jesus olhava com um olhar diferente. Jesus queria a amizade de Judas, mas Judas não quis. Jesus então senta com Judas. Jesus lava os pés de Judas. Jesus lava os pecados de Judas. Lava os seus pés. E Judas, mesmo assim, já havia uma decisão em seu coração. O coração de Judas já estava ali fechado para a graça. Indisposto a abrir. Indisposto a encontrar a misericórdia. Depois que Jesus então lava os pés, Jesus então divide com ele, ele molha o pão no molho do prato do próprio Jesus e dá a Judas. Esse sinal para o judeu é sinal de que você é uma pessoa especial para mim. Eu vou dividir do meu prato contigo. Isso para, gente, presta atenção, nós às vezes lendo isso na liturgia, lendo isso na palavra de Deus, isso para nós talvez não tenha um peso. Mas dentro do contexto dos judeus, aquilo ali era algo assim, meu Deus, que manifestação de amor é essa? Ele pegou o molho, o pedaço do pão e deu no sentido de que eu dou para você de mim. Eu quero comunhão contigo, Judas. Só que Judas não queria comunhão com Jesus. Gente do céu, eu vou lá no céu e volto. Eu vou lá na glória e volto. Jesus então dá a Judas tudo, no intuito de quê? No intuito de ver Judas com ele na eternidade. De ter Judas com ele, junto dele. Só que Judas tem uma atitude livre de não querer. De não querer. Judas então ele segue e faz o que tem que ser feito. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, nós precisamos olhar e ver o que acontece conosco quando nós nos fechamos à graça. Quando nós dizemos, eu não quero o que Deus quer para mim. Judas, ele perde a sua identidade. Ele se torna, então, o filho da perdição. Daquele que era apóstolo para filho da perdição. Quando nós perdemos Jesus na nossa vida, nós perdemos a nossa identidade. Quando nós perdemos a presença do Cristo vivo em nós, no nosso coração, nós perdemos a nossa vocação, o nosso propósito de vida. Porque em Cristo nós encontramos tudo. Se nós saímos dele, nós perdemos tudo. E foi o que aconteceu com Judas. Judas perdeu tudo. Tudo. Quantos de nós, muitas das vezes, fazemos essa experiência?
Mas o simples fato, eu acredito, eu dizia para Jesus, o simples fato de nós buscarmos a Ele, o olhar dele já é diferente para nós. Mas não basta, meus irmãos e minhas irmãs, eu não posso só buscar a Deus, estar ali como Judas buscou em alguns momentos. Mas eu preciso deixar com que Jesus entre dentro de mim, com a graça. Não é com o esforço humano que eu alcanço tudo isso, mas é pela graça. Grandes teólogos vêm dizer, o ser humano, a pessoa, ela não se salva pelo seu esforço, mas ela se salva pela graça, pela força divina que atua nela. É a força divina que vem dando força para ela controlar, para ela ter paz, para ela ser serena, para ela ter autodomínio. Gente, eu não tenho autodomínio por mim. O meu autodomínio vem pela graça. O meu autodomínio vem pela presença de Deus, que é forte em mim, porque eu não tenho força. Abrindo um parênteses aqui para vocês. Já tem 20 dias, né, que eu estou determinada, né, a me reeducar, a me policiar, a me domar mesmo, né, diante dos horários que eu preciso comer, das coisas que eu preciso, a quantidade que eu preciso comer, né? E eu dizia isso para Jesus. Jesus, até para isso eu preciso da tua graça. Até para isso. Porque às vezes tinha dia que eu comia de manhã, depois eu ia comer só de tarde, né? Diante de uma vida exigente, diante de uma vida, vamos dizer assim, mais corrida. E eu dizia, eu não posso fazer isso. Eu quero viver muito tempo com o Senhor. Até mesmo me controlar, eu dependo da graça de Deus. Todos os dias eu entrego para Jesus o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou viver. E eu digo, eu conto com a tua graça. Eu conto com a tua graça para me auxiliar. Veja, meus irmãos, quando nós entendemos isso, as coisas começam a fluir de uma forma mais serena na nossa vida, mais tranquila, mas ao mesmo tempo mais determinante. O que Judas não teve foi uma entrega total a Cristo, e Judas não contava com a graça. Judas queria algo que era dele, o poder. Judas tinha suas paixões desordenadas pelo poder, pelo dinheiro, em ter as coisas, em ter. Então ele não se controlava quando ele via uma possibilidade de ter mais. E uma pessoa que é assim, ela é traidora. Ela é traidora. Por que eu estou trazendo isso para a nossa reflexão? Porque quem está de pé, cuidado para não cair. Há mais de 2000 anos atrás, foi Judas. Mas se eu não vigio, pode ser eu. E você vai trair Jesus na igreja, você vai trair Jesus no seu matrimônio, você vai trair Jesus na sua maternidade, no seu trabalho, nas suas amizades. Você pode ser Judas em várias instâncias da sua vida. Mas não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus espera de você. Você não foi criado para ser o filho da perdição. Você foi criado para ser o filho amado de Deus. Foi para isso que você foi criado. A formiguinha aqui andando. Você foi criado para ser o filho amado, para ser a filha amada de Deus. Nós teremos o céu por graça ou o inferno por vontade própria. Nós temos que escolher. Ou é o céu pela graça, ou é o inferno, né? Pela própria vontade. E é isso que nós precisamos hoje meditar também, junto com as dores de Maria, né? Buscar voltar os nossos olhos, as nossas intenções. E, gente, veja que a Semana Santa nos leva a uma reflexão humana, interior, e até mesmo um amadurecimento. Quem consegue entender o mistério da cruz, consegue entrar num processo de amadurecimento humano e espiritual. Às vezes nós olhamos muito para uma linha que hoje está muito forte, né? A psicologia, a psiquiatria, os coaches. Nada contra essas profissões, porque são muito boas.
são dignas, mas nós temos uma via muito segura que é a cruz de Jesus e o Evangelho. Quando nós deixamos essa força entrar dentro de nós, chamada cruz, nós amadurecemos. Quando nós nos abrimos a esse mistério de redenção, nós entendemos que nós precisamos crescer, evoluir. E a maior evolução que o ser humano pode ter é a evolução espiritual. Quem evolui na sua vida de oração, evolui na sua vida humana. Quem não consegue desenvolver a sua vida de oração, dificilmente desenvolverá suas outras instâncias de vida, financeira, amorosa, familiar, maternidade. Tá tudo ligado. É tudo muito forte uma coisa com a outra. E às vezes a gente quer desvincular. A gente quer ser a super mulher, a gente quer ser a super esposa, a gente quer ser a super mãe, a gente quer ser super profissional. Mas a gente esquece que se você não tiver um sustento na oração, você nunca será uma super esposa, uma super mãe, uma super mulher, uma super profissional. Tudo isso é recorrente a uma resposta que você vive e dá a Deus através da oração. Isso é muito forte e isso é verdade. Eu posso dizer isso porque eu vivo isso. Eu me realizo primeiro na oração. As demais coisas é tudo aquilo que eu vivo na oração. Tudo aquilo que eu vivo na oração, eu experimento durante o meu dia. Tudo aquilo que eu provo de Deus, eu experimento. As realizações que eu provo de Deus, eu experimento ela no meu dia a dia. O que eu me realizo numa adoração, o que eu me realizo numa oração, o que eu me realizo num relacionamento com Deus, eu me realizo no meu esposo, com meu filho, na comunidade, com as pessoas que me pedem ajuda. Eu só consigo ser a Danusa de verdade depois que eu encontro com Deus e Deus me mostra, olha quem é você. Porque na oração a gente reconhece quem é Deus e quem é a gente. Ele é a misericórdia e eu sou a miséria. Então é a misericórdia que vem na miséria e transforma essa miséria. É isso que acontece. E quem não tem vida de oração dificilmente consegue entrar nesse mistério em Deus. Que hoje o seu dia seja um dia de oração. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira inédita na sua vida. Que você possa entender, Senhor, eu hoje não serei Judas, mas eu serei como os outros apóstolos. O que queres que eu faça? Hoje você não tem que querer ganhar nada. Hoje você tem que desejar do fundo da sua alma ser fiel a Deus. Ponto. O resto Ele vai te dar. Acalma o teu coração. O resto Deus te dará. O resto vai vir tudo, gente. Não se preocupe. O resto virá tudo. Acalma o seu coração. Seja fiel. Hoje você precisa ser fiel. As demais coisas Ele vai te dando em consequência da sua fidelidade. Não traia. Seja fiel. Amém? A 1h, às 13 horas, eu espero você para nós fazermos juntos o segundo momento da nossa reflexão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.